Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, trouxe uma partida aqui de Magnus Carlsen, o atual campeão mundial, contra Davi Anton Guijarro, jogador forte, aí um grande mestre espanhol. E lembrando que essa partida aconteceu agora no Meltwater Chess 2021, partida com 15 minutos para cada jogador, com 10 segundos de acréscimo. Vamos dar uma olhada que ela é sensacional. O Magnus Carlsen abre com o peão do rei E4, o Guijarro responde com E5, cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5, abertura Ruy Lopes A6, atacando o bispo. Bispo em A4, cavalo F6, atacando o peão no centro. E aqui D3 pelo Magnus Carlsen, protegendo o peão. Bispo C5, e aqui o Magnus Carlsen decide trocar aqui o bispo pelo cavalo. Bispo por C6, D por C6 e aqui cavalo C3, né? Aqui pode parecer que tinha um peão dando sopa aqui. Opa, vou capturar aqui cavalo por E5, mas depois de dama D4, as pretas ficam aqui ganhas, né? Atacando o cavalo e também atacando o peão de F2. Não tem o que fazer para defender isso daí. Então a gente teria uma posição já vencedora. Já pode abandonar no lance 7. Aqui não pode errar nessas aberturas assim, né? Então por isso que aqui o Magnus Carlsen não vai para o lance perdedor cavalo por E5 e segue desenvolvendo com cavalo C3. Seguimos com dama em E7, H3, segurando a casa de G4, cavalo D7, manobrando. E aqui bispo E3, Magnus Carlsen propõe a troca dos bispos de casas escuras. Bispo por E3, F por E3, cavalo B6, manobrando o cavalo. A4, vai perseguir o cavalo com A5, A5 pelo Guijarro não permitindo. E agora dama D2, e o Magnus Carlsen está escondendo aí na manga se ele vai querer dar roque curto, se ele vai querer dar o roque longo. O Guijarro também segue guardando na manga, bispo D7 e agora B3 aqui pelo Magnus Carlsen, já trazendo mais uma proteção para o peão de A4. Cavalo C8 foi jogado e agora G4, o Magnus Carlsen deixa o rei no centro e parte para o ataque. Temos H5 tentando danificar a estrutura de peões. E aqui, grande roque pelo Magnus Carlsen. Já definiu para que lado ele ia colocar o rei. Cavalo D6 agora pelo Guijarro e aqui cavalo E2, manobrando o cavalo. B6, dama C3, pressão total no peão de E5, F6 protegendo. E agora cavalo G3, de olho aqui no ataque em H5 e também de olho na casa de F5. Temos H por G4, H por G4, a troca da torre aqui é possível. No entanto, Guijarro prefere fazer o grande roque, colocando aí também o seu rei em segurança e conectando as torres. Temos cavalo em F5 aqui pelo Magnus Carlsen, atacando a dama. Aqui bispo por F5, G por F5 e rei B7. Então, colocando aí o rei em segurança, protegendo o peão de C6. E aqui rei B2, o Magnus Carlsen também melhora a posição do rei dele. O Guijarro segue com dama em F7 e agora cavalo D2. Temos G6, propondo aí a troca do peão, F por G6, dama por G6 e aqui cavalo C4, propondo a troca dos cavalos. O Guijarro fala, oba, tá começando a ficar com uma cara de posição empatada. Cavalo por C4, dama por C4 e aqui dama G5, pressionando o peão de E3. Torre de H em F1, pressionando o peão de F6 e aqui torre D6, protegendo o peão. Torre F3, protegendo o peão de E3 e preparando aqui para dobrar. Temos dama G7 e agora a torre de D em F1. Torre H2, dama C3. Temos torre em E2, pressionando aí o peão de E3 mais uma vez. E aqui torre de 1 em F2. E o Guijarro fala, opa, vamos trocar mais uma peça. Tá chegando no meu tão sonhado empate contra o campeão mundial. Torre por F2, torre por F2. E agora dama G3, vou fazer lances ativos aí nesse final, atacando a torre, atacando o peão de E3. Temos dama D2 aqui pelo Carlsen, que legal a manobra dele, dama C3, dama D2 na hora certa, né? Protegendo o peão de E3, protegendo a torre e também preparando, por que não, para ganhar a coluna G aí. Dama G5 foi jogado pelo Guijarro, temos torre G2, dama em H6, torre H2, dama G5 e aqui dama em F2. O Magnus Carlsen pouco a pouco vai melhorando a posição das suas peças. Existe agora uma pressão em F6, a dama tem que ficar protegendo e o Carlsen já é dono da coluna H, pessoal. Isso pode parecer um detalhe, mas na mão de Magnus Carlsen é um perigo. A partida seguiu com dama G6 e agora torre H8, a torre se infiltra na fileira do fundo. Dama G5, aqui o Guijarro fica só rodeando o próprio peão, defendendo aqui o peão de F6. Todo mundo falando pra ele, não se mexe, não se mexe. Ele, tá bom, eu tô aqui. E todo mundo protegendo ele. E agora, dama em F3 aqui pelo Carlsen. Temos dama G7 atacando a torre. E dama em H3. O Magnus Carlsen não abre mão da coluna H. A partida seguiu com torre D7, segurando a casa de H7. E agora a torre 8, passando aí a torre na fileira do fundo. Temos dama em H7 propondo a troca das damas. E aqui o Magnus Carlsen vai para uma decisão
interessantíssima nessa posição. Ele vai para o lance dama em F5, mantendo a pressão em F6, mantendo a pressão em D7 e propondo a troca das damas. O Guijarro fala, hoje é meu dia! Aqui faz o lance do sanduíche, dama por F5, e aqui se ele tivesse mais tempo era hora de sair do pátio lá, sair do torneio, do pátio, né? Sair do torneio, ele leva um sanduíche, sai da sala do torneio, vai comer um sanduíche, vai tomar uma água, vai no banheiro, né? Aquela hora de você falar, a partida tá empatada, maravilha, empatei com o campeão mundial. O Magnus Carlsen segue com E por F5 e agora B5 aqui pelo Guijarro. Qual que é o ponto todo? Por que o Magnus Carlsen propôs aí a troca das damas? Será que o Magnus Carlsen quer empatar? Claro que não! O Magnus Carlsen aqui tem uma torre mais ativa, o rei aqui tá mais restrito, fica difícil do rei jogar. Por isso B5 agora tentando dar uma maneira aqui do rei jogar. E agora o peão de F6 vai ser alvo. A torre do Magnus Carlsen está muito melhor colocado que a torre do Guijarro. Vamos ver. Rei C3 foi jogado, rei B6 tentando colocar o rei no jogo. Torre F8 agora atacando em F6. Torre D6, olha que posição passiva da torre em D6 e a posição ativa do Magnus Carlsen. Aí temos torre em F7 pressionando agora em C7. Que maestria, né, de finais de Magnus Carlsen. O rei agora não pode jogar. Então a torre está escrava protegendo em F6, o rei está escravo protegendo em C7. O Magnus Carlsen sabe o que está fazendo. Rei B7 foi jogado e agora rei B2. Exclama o Magnus Carlsen. Vai para uma ideia sensacional aqui. Qual que é o plano dele? Jogar o rei A3, trocar todos os peões aqui, jogar B4, trocar todos os peões na ala da dama e depois levar o rei dele para cima aqui do peão de F6. Vamos ver. Rei B6 foi jogado, rei A3, rei B7, o rei vai e volta. Aqui B4 propondo a troca do peão. A por B4, cheque, rei por B4, B por A4, rei por A4 e agora rei B6. Rei B4, rei B7 e aqui rei C4 pelo Magnus Carlsen. Rei B6 e aqui C3 pelo Magnus Carlsen. Temos C5 e agora E4. O que o Carlsen tá fazendo aí? Rei C6 e agora torre F8. O Magnus Carlsen vai fazendo manobras de cubo mágico aqui, forçando o adversário a jogar. Agora a torre em F8 continua pressionando em F6. A partida seguiu com rei B6 e agora a torre A8. O rei tem que jogar, ou a torre, aqui torre D7 foi jogado e agora a torre E8. Temos torre em E7 e aqui... temos torre D6 e agora a torre E7. Aqui rei C6, torre F7, mantendo a pressão nos pontos de F6 e C7 novamente. Rei B6 foi jogado, rei B3, rei C6, rei C2, o Magnus Carlsen vai manobrando o rei. Olha que legal essa manobra, né? O rei aqui se distanciou do peão, vale a pena comentar esse lance, né? Rei B3 aqui pelo Magnus Carlsen. O Davi Anton Guijarro não podia capturar aqui torre por D3, o problema todo é torre por F6 e o Magnus Carlsen teria um peão passado avançado aqui na posição. Sem contar que o peão de E5 estaria bem enfraquecido. Sensacional, rei B3 na hora certa aqui o Magnus Carlsen, rei C6 e agora rei C2, o Carlsen conseguiu manobrar o rei. Temos rei B6, C4, agora rei B7, rei D2 passando o rei para a ala do rei. Rei C8, rei E2, rei D8 e aqui rei E3. Temos rei C8, o rei tem que ficar aqui vigiando o peão de C7 e agora a torre F8 cheque. Rei D7 e torre H8, o rei está cortado aqui da posição, né? A torre está tirando casas da fileira do fundo. Temos rei E7 e agora a torre A8 passando a torre para o outro lado, esses peões são alvos. A partida seguiu com rei D7 e agora a torre A5 pressionando o peão de C5. Rei C6 protegendo e agora a torre A3, passando a vez. Rei D7, agora rei F3, a torre em A3 fica protegendo o peão e o rei pode querer manobrar aqui para a ala do rei. Rei E7 tentando segurar o rei, rei G4, rei F7, rei H5, Magnus Carlsen vai levando o rei. E aqui torre D8 foi jogado pelo Guijarro na tentativa de expulsar o rei daí do Magnus Carlsen. Mas agora o Magnus Carlsen aproveita. Torre A7, vai para cima dos peões aqui do Guijarro. A partida segue aqui com torre H8, cheque. De nada adiantaria aqui torre por D3 também. Simplesmente torre por C7, cheque, rei E8 e aqui rei G6. Seria um final vencedor aqui para o Magnus Carlsen por conta da diferença da qualidade do rei. Vai ter peão passado, existem temas de checkmate. Então o final melhor aqui para o Carlsen. Por isso que a partida seguiu com torre H8, cheque, rei G4. E agora a torre C8 protegendo o peão de C7. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Magnus Carlsen explorando as debilidades do Guijarro do começo ao fim nesse final, vai conseguir ganhar o peão de C5 e com isso a partida vai ver, esse final fica cada vez mais favorável para o Carlsen. Rei E7, torre por C5 e aquele sanduíche já começa a pesar no estômago. C6 agora foi jogado, rei F3,
Rei D6 atacando a torre, torre A5 e agora a torre H8. O Guijarro vai tentar dar cheque aí, vai tentar entrar na posição. O Magnus Carlsen não dá tempo para a reação do Guijarro. C5 cheque, jogando o rei lá para cima. Rei C7, agora a torre A7 cheque. Joga o rei mais pro canto ainda, rei B8, né? Não tem outra aqui. Qualquer outra casa que esse rei for, tá levando a torre A8 cheque, caindo a torre na sequência. Portanto, rei B8 forçado e agora a torre F7 pressionando o peão de F6. Temos torre H6 defendendo e agora rei E3. Simplesmente o estrago feito. Agora o Magnus Carlsen tranquilamente vai querer jogar agora do outro lado. Vai levar o rei lá para a ala da dama agora e capturar o peão de C6. A partida seguiu com rei C8, rei D2, rei D8, rei C3. E nessa posição o Guijarro, percebendo que aqui acabou já a partida, o rei não joga, a torre está escrava, protegendo o peão de C6 vai cair, vai ter peão passado e tudo mais. O Antônio Guijarro abandona aqui a partida. Que vitória do Magnus Carlsen, sensacional esse final. Realmente o Magnus Carlsen mostrando que tira leite de pedra e mostrando para os adversários aqui que o pior erro que um adversário pode cometer contra o Magnus Carlsen é querer ir para um final equilibrado, é querer ir para um final empatado contra o Magnus Carlsen, porque ele vai ganhar. E ele vai ganhar e você pode ter 2.700 de rating, o final é empatado, ele vai ganhar. Magnus Carlsen aqui, vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. 98,9% de precisão aqui para o Carlsen, 98,4%. O Guijarro foi muito preciso, os dois foram muito precisos. Aqui foi no detalhe, ó. Carlsen fez 62 do lance, foram os melhores. O Guijarro fez 61, monstro na partida, né? Aqui 2 erros do Carlsen. No entanto, o adversário errou um pouco mais, 4 imprecisões e 3 erros. A gente vê que realmente foi uma partida intensa. O Carlsen ficou muito bem, em algum momento ele deixou escapar uma vitória, nós já vamos ver que lance foi esse. E depois o Guijarro acabou perdendo a mão de novo, mas ele tinha como segurar esse final. É sempre assim, né? Sempre o jogador vai falar, mas não tinha como segurar o empate. Mas no final das contas o Carlsen ganha. Vamos lá no tabuleiro dar uma olhada aqui, que momentos foram esses. Guijarro faz rei B6, aqui o Magnus Carlsen faz o lance C3 e esse lance foi um problema na posição. Aqui talvez o lance torre F8 fosse um pouco mais preciso. Depois de C5 é muito difícil, né? Esses finais aqui com a ajuda de computadores a gente vê torre A8, rei B7, torre G8 passando a vez rei C6, torre B8 tirando aqui a saída do rei, né? Praticamente uma manobra de cubo mágico também, torre D7. E aqui torre B5 pressionando o peão. E não tem como proteger, né? Se jogar torre D5, torre A5 passa a vez. E a gente teria uma posição de zug-zang aqui. O rei não pode se distanciar da torre. Tá protegendo. Se jogar um rei D6 aqui para tentar continuar protegendo tudo, estaria vindo torre A8 aqui. Realmente é cubo mágico, né? Ameaçando torre D8 cheque, ganhando a torre. E aqui depois de rei C6, por exemplo, torre A6 cheque. E tá caindo o peão de F6. E se não jogar rei C6, jogar outra coisa aqui, jogar um peão C6, tá vindo torre D8 cheque, rei C7. Aqui torre por D5, C por D5 e rei por C5, com uma posição completamente vitoriosa aqui para as brancas. Sofisticado aqui, realmente o lance torre F8 precisaria de mais tempo para o Magnus Carlsen poder analisar. Ele faz o lance C3 e aqui volta a ser um final equilibrado. E onde é que o Guijarro perdeu a mão? Bom, ele foi jogando certo, aqui tá tudo beleza, tudo correto. Realmente o Guijarro foi segurando bem aí a posição. E aqui, rei C6, tudo beleza. Aqui foi jogando muito preciso. O duro é isso, a pessoa faz 70 e tantos lances precisos, né? Aqui vamos indo mais pra frente, ó. Guijarro jogando perfeitamente esse final e tudo mais. Aqui, no lance 73, né? Você faz um lance errado e joga 73 lances corretos por água abaixo. Esse é o efeito Magnus Carlsen, não tem jeito, uma hora o cara vai errar, né? Tem que ficar acertando todo o lance para sempre para conseguir empatar com o Magnus Carlsen, ninguém consegue, poucos conseguem. Então aqui alguma hora vai existir um vacilo e o Magnus Carlsen não vai perdoar. Aqui o lance jogado foi torre D8 pelo Guijarro, faz sentido, tentando tirar o rei daí e tudo mais. O que poderia segurar aqui? Rei G7, se a ideia é segurar o rei, rei G7 é o lance instrutivo aqui. A torre continua pressionando em D3, e o rei tá tirando casas de fuga. Aqui vários lances são possíveis, né? Se jogar tanto o rei H4 quanto o rei G4, tá vindo o rei H6. E se jogar a torre A5, por exemplo, pressionando o peão aqui de C5, poderia seguir torre por D3, torre por C5, torre H3, cheque, rei G4, torre E3. Não tem como proteger o peão de E4. Poderia seguir torre por C7, cheque, rei H6. E aqui C5 seria uma possibilidade de um final empatado. Torre por E4 cheque, rei F3, torre A4 cortando o rei. As brancas não conseguem progredir com o avanço do peão, por exemplo C6, rei G5 pressionando em F5.
torre E7, rei por F5 e C7. Simplesmente torre C4 segura o avanço do peão e esse final é empatado. Rei E3, por exemplo, torre C1, rei D2, torre C6, rei D3, e a gente tem um final empatado. As brancas não conseguem encostar aqui o rei não sobe, e as pretas também não conseguem progredir. Numa posição como essa, a gente tem um final empatado. Então aqui faltou esse detalhe, né? Faltou rei G7 aqui. Mas e se ele jogasse torre A7? Esse lance a gente não viu, né? Aqui simplesmente torre D7 e segura a posição, e também está pressionando lá em D3, e o rei do Magnus Carlsen não entrou na posição. É claro que o Carlsen ia continuar tentando, né? Em alguma hora ele ia acabar muito provavelmente conseguindo aí entrar de alguma forma na posição, né? Por exemplo, torre A5, Magnus Carlsen ia continuar tentando, né? Aqui você não pode proteger, você vai ter que jogar torre por D3, torre por C5, mas esse final aqui também vai ser muito parecido com aquela outra linha que a gente mostrou, né? Aqui torre E3 também já garante bem parecido, se não igual aí, transpôs para a linha que a gente já tinha estudado. Beleza, pessoal? Uma belíssima vitória aqui do Magnus Carlsen para cima do Anton Guijarro, mostrando que realmente ele tira leite de pedra, né? Não fique feliz se você trocou um monte de peças, chegou no final empatado contra o Magnus Carlsen, ele vai ganhar de você. Beleza, pessoal? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez.